Em 1888, no coração pulsante e sombrio da Londres vitoriana, a vida de uma jovem era moldada pelo ritmo implacável das máquinas. O nome dela era Eliza. Desde que se entendia por gente, seus dias eram uma sucessão de longas horas nas fábricas de algodão de Spitalfields. O ar era pesado, carregado com o pó das fibras e o ruído ensurdecedor dos teares mecânicos. A sirene da fábrica era o relógio que ditava sua existência, um chamado diário para a exaustão e a miséria. Em meio à escuridão da pobreza e ao desespero que tingia as ruas de fuligem, Eliza se agarrava a uma única luz, sua fé. Era uma pequena chama, sim, mas teimosa e resistente, que aquecia sua alma nos dias mais frios. A igreja local era seu refúgio, o único lugar onde o barulho das máquinas dava lugar a hinos de esperança e palavras de consolo. Para Eliza, Deus não era uma figura distante, mas uma presença constante, um pai que conhecia suas lutas e contava cada uma de suas lágrimas. E foi nesse refúgio que um dia um rosto novo apareceu. Ele se chamava Daniel, um jovem idealista, recém-chegado do interior verdejante da Irlanda. Filho de um pastor, Daniel trazia nos olhos o brilho da pureza e um coração ardendo com zelo missionário. Ele olhava para a cidade grande, com sua grandiosidade e sua miséria lado a lado, e via não um poço de perdição, mas um campo vasto, pronto para ser semeado com bondade e fé. Seus mundos não poderiam ser mais opostos. De um lado, a realidade de Eliza, a poluição que manchava os pulmões, as mãos calejadas pelo trabalho brutal e a desesperança que era uma sombra constante. Do outro, o mundo de Daniel. A inocência do campo, a educação refinada e uma fé nutrida em lares calorosos e sermões inspiradores. Ele falava de um Deus de amor e providência. Ela vivia a realidade de um mundo que parecia ter sido esquecido por qualquer tipo de providência divina. O encontro deles foi como a colisão de dois universos. Daniel começou seu trabalho voluntário na missão, distribuindo sopa, lendo as escrituras e oferecendo uma palavra de conforto aos desgastados trabalhadores. No início, Eliza o observava com uma certa desconfiança. Ela já tinha visto muitos como ele. Jovens bem-intencionados que vinham, se chocavam com a pobreza e partiam, deixando para trás apenas a poeira de suas promessas vazias. Mas Daniel era diferente. Havia uma sinceridade em seu olhar, uma gentileza em seus gestos que desarmava. Ele não olhava para as pessoas com pena, mas com um respeito genuíno. Ele não via apenas a sujeira e a pobreza. Ele via as pessoas. E ele a viu. Viu Eliza. Não apenas a garota da fábrica, mas a mulher forte, com olhos que, apesar de cansados, ainda guardavam uma faísca de dignidade e uma profundidade que o intrigava. A aproximação foi gradual, construída sobre as páginas de uma Bíblia compartilhada. Durante as leituras na missão, a voz de Daniel, calma e firme, trazia vida nova às velhas histórias. Ele não apenas lia as palavras, ele as explicava com uma paixão que contagiava. Falava sobre Davi, o pastor que se tornou rei, sobre Ruth, a estrangeira que encontrou um lar através da lealdade e da fé. E Eliza, que conhecia bem as histórias, começou a vê-las sob uma nova luz. Ela percebeu que as escrituras não falavam apenas de reis e profetas distantes, mas também de pessoas comuns, que enfrentavam dificuldades extraordinárias com uma fé inabalável. Através das palavras de Daniel, ela começou a se ver nessas histórias, a encontrar um novo sentido para sua própria luta. Ele, por sua vez, ficava fascinado com a perspicácia dela. Eliza não tinha uma educação formal, mas possuía uma sabedoria nascida da experiência, uma compreensão da natureza humana que nenhum livro poderia ensinar. Ela fazia perguntas que o desafiavam, que o forçavam a olhar além da teologia e a encarar a dura realidade da fé em meio ao sofrimento. Não demorou muito para que as conversas sobre fé se misturassem com confidências pessoais. Ele lhe contava sobre a Irlanda, sobre os campos verdes e o céu vasto, sobre a sensação de liberdade que sentia ao correr pelas colinas. Ela lhe contava sobre a fábrica, sobre o medo constante de acidentes, sobre os pequenos momentos de alegria roubados em meio ao trabalho, como uma canção cantada em sussurros para não incomodar o capataz. Nesses diálogos, as barreiras de classe começaram a se dissolver. Ele não via mais apenas a operária, mas a alma resiliente, a mulher com um coração puro, uma fé forjada no fogo da adversidade. E ela não via mais apenas o filho do pastor, o missionário idealista, mas a bondade encarnada, a força tranquila de um homem que vivia o que pregava. Nele, ela via um reflexo da força e da compaixão de Deus,
O amor floresceu assim, em segredo, como uma flor rara que brota nas frestas de um muro de pedra. Um sorriso trocado por cima de uma tigela de sopa, um toque acidental de mãos ao entregar um folheto, um olhar que se prolongava por um segundo a mais. Eram pequenos gestos, mas carregados de um significado imenso. O porão da igreja, com seu cheiro de mofo e cera de vela, tornou-se o santuário deles. Era ali, longe dos olhares curiosos e do barulho do mundo, que eles podiam ser simplesmente Elisa e Daniel. Ali, as convenções sociais que os separavam lá fora perdiam sua força. Ele lia poesia para ela, e em sua voz, as palavras dos grandes poetas ganhavam uma nova dimensão. Ela lhe ensinava a ver a beleza nos lugares mais improváveis, no brilho do sol poente refletido numa poça d'água suja, na risada de uma criança brincando na rua. Eles estavam se apaixonando, profunda e irrevogavelmente. E ambos sabiam o quão perigoso era aquele sentimento. A sociedade vitoriana era um labirinto de regras rígidas e preconceitos de classe. A união entre um jovem educado, filho de um clérigo, e uma garota da fábrica era mais do que improvável, era impensável, um escândalo. A família de Daniel, embora devota e caridosa em seus princípios, era profundamente conservadora. Eles o enviaram a Londres para salvar almas, não para se apaixonar por uma de suas ovelhas perdidas. Para eles, a pobreza era uma condição a ser aliviada pela caridade, não uma realidade com a qual se misturar. A ideia de que seu filho, herdeiro de uma linhagem de pastores, pudesse se casar com alguém como Elisa, sem nome, sem dote e sem educação, seria um ultraje, uma mancha na reputação da família. Daniel sabia disso. O peso da desaprovação de seus pais era uma nuvem escura que pairava sobre a felicidade recém-descoberta. A pressão era imensa. Amigos de Daniel o alertavam, colegas da missão o olhavam com reprovação. As próprias amigas de Elisa, embora felizes por ela, a advertiam sobre o sofrimento inevitável. Ele nunca se casará com você, Elisa, diziam elas. Gente como ele não se casa com gente como nós. O medo e a dúvida começaram a se infiltrar no coração de Elisa. Quem era ela para sonhar com um amor assim? Talvez todos estivessem certos. Talvez ela estivesse apenas se iludindo, preparando-se para uma queda dolorosa. Mas então ela olhava nos olhos de Daniel e via a sinceridade, a determinação. E se agarrava à fé que os uniu. Se Deus os havia colocado no caminho um do outro, não seria por um motivo? Não seria para provar que o amor, quando verdadeiro e puro, era mais forte que qualquer convenção humana? Eles decidiram lutar. Não com armas ou gritos, mas com a força silenciosa de sua convicção. Daniel escreveu cartas apaixonadas para sua família, não apenas defendendo seu amor por Elisa, mas descrevendo sua nobreza, sua inteligência, sua fé inabalável. Ele argumentava que o verdadeiro cristianismo não reconhecia barreiras de classe, que diante de Deus todos eram iguais. Elisa, por sua vez, lutava sua própria batalha. Ela se matriculou em aulas noturnas, aprendendo a ler e a escrever com mais fluência, devorando os livros que Daniel lhe trazia. Ela não fazia isso para se tornar digna dele. Em seu coração, ela sabia que sua dignidade não dependia de educação ou status social. Ela fazia isso por si mesma, para expandir seu próprio mundo, para provar a si mesma e a todos que uma garota da fábrica também podia ter uma mente brilhante e sonhos grandiosos. A jornada deles foi um verdadeiro drama, uma prova de fogo para o amor e a fé. Enfrentaram o desprezo da sociedade, a fúria da família dele e a desconfiança de seus próprios mundos. Mas a cada obstáculo, eles se apegavam mais um ao outro e à sua fé compartilhada. Eles acreditavam que seu amor não era apenas um romance proibido, mas um testemunho. Um testemunho de que a dignidade humana não é definida pela classe social, pelo trabalho ou pelo dinheiro. Um testemunho de que a fé, quando vivida com autenticidade, tem o poder de quebrar correntes e construir pontes. A história de Elisa e Daniel é a história de como o amor, enraizado na fé e no respeito mútuo, pode não apenas desafiar as barreiras mais rígidas, mas também transformar realidades, provando que, mesmo na Londres mais sombria, a luz de dois corações unidos pode brilhar mais forte do que qualquer escuridão. Obrigado por assistir a esta história de amor e fé. Se você se emocionou com a jornada de Elisa e Daniel, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais histórias inspiradoras como esta. Até a próxima!